trabalhei na Secretaria de Cultura. Quando chegavam a me perguntar, tem dança? Meu filho quer fazer dança. Eu nunca falava que tinha o balé. Eu não me sinto mal por ter nascido com lábio leporino, eu me sinto normal. Um deles falou assim: eu fico tão feliz quando uma pessoa me olha com um olhar normal, vocês não têm ideia. Eu fiquei muito triste com isso. De repente, essa mulher começou a ficar furiosa. Furiosa, ela falou: seu preto, filha da puta, mas você não me conhece. Eu sou mulher, eu sou negra e principalmente agora velha. As mulheres enxergam que eu sou um privilegiado, mas o privilegiado não tem essa clara evidência. Não tenta falar do feminismo. Não fala do que eu quero, não fala dos meus direitos, porque eu sei. Depois veio o papo de corrupção e depois se viu que não era nem corrupção nem nada. É porque era mesmo uma mulher que vem do povo e porque era mulher. E aprender a ficar quieto na hora que o outro precisa entrar pra falar. Eu tinha preconceito de quem não fumasse um. As prostitutas, os trans também, cadê? Tomando sorvete, cadê curtindo a praia? Em todas as famílias que eu conheci, há algum tipo de preconceito. Ele chega a mudar a personalidade da pessoa. Por isso eu acho que esse é um tema que toca cada um de nós aqui. Bem-vindos, esse é o Lab Ideias Discussões Horizontais, com o episódio Preconceito. Convido agora 3 integrantes para compor a roda central. Preconceito é um preconceito. A gente acaba não agregando valores e isso culmina numa pobreza de espírito. Quando eu falo preconceito, eu volto lá na minha vida e falo: nossa, que legal, na casa da minha mãe não tinha preconceito. Entrava pobre, rico, gay. Nananana. Depois eu fui vivendo e descobri que a minha mãe tratava o meu irmão diferente de nós. Ah, tem um bife? Metade é do Neno, o resto é em 3 para as meninas. Estavam todos os primos sentados no sofá e tinha que ser eu a sair para ir comprar o pão. E tinha acabado de chegar na casa da minha avó. Então a mulher, eu vou falar como mulher, eu acho que a gente ainda carrega um pesar a mais por ser mulher. A gente cresce aprendendo isso, porque eu não acredito que o preconceito nasça com a gente. Ele floresce com a criação e com os costumes que você recebe. Quando eu tinha uns 12 anos, estava na pré-adolescência, assim, eu estava numa aula de educação física e eu sempre fui bom em correr, eu sempre gostei de correr, assim. E aí eu falei, bom, nessa aula as pessoas vão me ver, né? Os meus amiguinhos vão me ver e vão me olhar como eu sou. E aí eu ganhei em 2º lugar. Só que eu tive uma reação espontânea, que eu nem sei qual foi essa minha reação. Entretanto, os meus colegas apontaram para mim e todos começaram a rir de mim. E pela minha feminilidade, assim, natural. E eu fiquei com muita raiva porque a professora não tomou nenhuma atitude. A minha garganta prendeu de uma tal forma que eu saí da quadra de esportes e comecei a chorar. Comecei a chorar sozinho. E aí eu cheguei em casa e eu não contei para os meus pais e não contei para ninguém. E aquilo me limitou como ser humano, assim, sabe? Eu só fui me libertar dessa limitação que houve através do contato com a arte. Eu queria que o respeito virasse moda, que a maldade no mundo sumisse e que o vento varresse para longe as almas mal intencionadas. O mundo é estranho, as pessoas mais ainda, elas almejam o trono maltratando suas próprias rainhas. Valores prepotentes que se propagam nas propagandas. Ambição, egoísmo e ódio formam um conjunto, como se fosse uma banda, que palpita no peito de seres perdidos. As trevas são as bengalas que guiam espíritos coagidos.
Isso aqui é só uma oração que talvez nem seja escutada, feita por um preto pobre que na escola era motivo de piada, pra emissora, ator escravo, pra madame, lixo entulhado, pro PM, favelado. Quantos mensalões serão derrubados, até que vocês percebam que o traje do ladrão não é a cor, e sim o terno engravatado. Nem todo político rouba, né? Isso é verdade, mas me diz aí, por que quando um deles vai preso pagar fiança e o preto a massa deseja que apodreça atrás das grades? Minha indignação? Vocês têm sorte que eu desconto no caderno. Eu canto pelos que estão com fome em orfanato sofrendo no inverno. Isso aqui, como eu já disse, é só uma oração. Escuta quem quiser aqui. Não tem jogo de manipulação, não tem paredão pra subir a audiência, não é hit de verão e muito menos essa piada de sofrência. Sofrimento eu vejo no olhar da Dona Maria que teve seu filho executado. A única coisa que precisa ser legalizada por aqui, comida no prato. Para todos aqueles que acreditam em bons momentos, isso aqui é só uma poesia que vem de dentro. Eu acho lindo quando a pessoa chega nessa idade e aflora para o lado da poesia. Porque meu filho também é um poeta, minha mãe também era uma poeta. E é um canal mesmo, a poesia é uma coisa que a gente põe no papel e dura mais que a gente. Então, é uma assinatura de resistência. E cada um tem que enfrentar o que tem para si com garra, com luta. Viver um discurso é um verdadeiro campo minado. Para mim, todo taciturno, um embaraço. Cada palavra um tiro, cada iniciativa ao falar um fio de chão. E de palavra em palavra assalto-me ideias quase mortas de tantas palavras que suprimo nesse destino de quem não fala, não se vê e na cara recebe a torta. Eu fui a primeira mulher da minha casa que fui embora sem ser com o marido. Um dia eu amarrei as minhas roupas e falei, tchau, eu vou embora. Fui embora e nunca procurei o príncipe. O príncipe sempre fui eu. Eu sempre que dei mais dinheiro em casa. Eu que fiquei sozinha e tive que formar meus filhos. Então, todos nós aqui atendemos a um chamado, porque nós somos uma resistência. Cada um veio contar a sua própria história. Eu, quando era menina, moça, eu pensava que eu ia viver 40 anos, mais ou menos, porque a esperança de vida naquele tempo era 40 anos. Hoje eu tenho 80, gente, mas ainda quero viver como todo mundo vive. As pessoas não acreditam que a gente não está gagá. Então, mas como? Não está gagá? Olha o carro. Gente, ainda enxergo, né? Olha o carro. Olha, cuidado aí que tem um buraco. Sabe, essas coisas vão limitando a gente. E quando se trata de trabalho, então? Vocês não imaginam o que fazem com os coitados de nós velhos, né? Porque, assim, você não tem mais o vocabulário moderno, né, que se usa. Então, por não ter o vocabulário moderno, você não... As pessoas não entendem o que você escreve. Então, é uma luta constante para mostrar para as pessoas que você não está, você ainda é útil, que você pode transmitir um pouco de sabedoria que se aprendeu lá atrás, que você pode transmitir amor, né? Porque acho que o que falta nessa sociedade é amor. Por que jogar fora o velho? Pensa um pouco. Tem uma coisa que, quando eu era criança, eu passava na banca de jornal e eu não via o negro representado. Às vezes no jornal, no coisa do futebol, né? Jogador de futebol negão, tem um monte, né? Mas eu não via revista de homem de negócios com o negro. Não, isso não existia, não é? Aí passa a existir revista especializada. Por exemplo, de gays e de negros. Gay é um bicho que consome muito, em geral, tá? Eu não quero aqui também ficar preconceituoso, rotulando um outro grupo. Mas por que consome? Por exemplo, a comunidade gay tem menos filhos do que a comunidade hétero. Então ela gasta menos com criança. Gasta muito mais em roupas, em viagens. É um consumidor muito precioso para o mercado. Isso é conquista legítima ou isso é uma atitude mercadológica?
E eu tenho a certeza que são as duas coisas. Conquista legítima da comunidade homossexual, assim como da comunidade negra, de ocupar espaços sociais. Eu acho muito mais representativo ter o Jean Willis na Câmara dos Deputados do que ter a revista G Magazine. Porque a revista G Magazine me leva a pensar que o gay é incluso pelo seu poder de consumo. Ter o Jean Willis na Câmara dos Deputados me leva a pensar, são conquistas de uma comunidade, de um grupo que tem um pensamento específico e que está representado legitimamente. Não é, na verdade, que existe esse nicho de gays ou mulheres super, hiper consumistas, tal. Tanto que essa coisa de não ter filhos, eu tenho 31 anos, já fui casada, separei e eu não quero ter filhos. E aí eu sou filha única, neta única, sobrinha única. Olha que legal. E aí falou, bom, a família vai acabar, né? E talvez acabe. Fazer o quê, né? E eu acho que é o contrário. Então, assim, eu deveria ser essa pessoa consumista. Que já que não quer ter filhos e, né, só pensa na carreira e tudo mais, talvez eu deveria ser a pessoa que consome, né, alvo desse marketing. Então, eu acho que é o contrário, na verdade. Eu acho que existe uma imposição desde pequeno desse consumo. Então, assim, não é um nicho que foi criado, foram eles que criaram o nicho. Por exemplo, no meu caso, eu sou o terceiro filho, eu sou caçula, eu sempre aprendi muito. Observei e aprendi o que podia e o que não podia. E aprendi também que xingar o amigo de bicha é uma forma rápida de atingir. Aí eu cresci e percebi que eu sou esse bicha. Que não consome esse produto pra bicha. Que não atende, que não sou cabeleireiro. Que mais? Que eu não vou dar dica de maquiagem pra você. Que eu não vou dar opinião na sua roupa. E quando eu falo, as pessoas... Ah, você não parece gay. Aí eu já fico com essa... Poxa... Todo um processo de 35 anos para construir um bicha e não me aceitam. Para mim é muito mais fácil eu lidar com isso agora do que quando eu era mais jovem. Mas ainda assim, é um dia a dia de buscar aonde que eu me encaixo e buscar que eu também não preciso me encaixar. Lidar com a expectativa de quem tem carinho por mim ou até de quem vê com meu namorado na praia, passa de bicicleta e fala, ô, viado! É viado. É um exercício diário. Eu repito os mesmos erros, eu atropelo os acontecimentos. Cada sílaba é um abismo que namoro com dor de tanto tesão, tensão. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem preconceito de certas coisas, né? Por exemplo, eu trabalhei na Secretaria de Cultura. E eu não... Quando chegavam a me perguntar... tem dança, meu filho quer fazer dança. Eu nunca falava que tinha o balé. E eu nem percebi, assim, eu só tinha um receio de falar do balé para menino. Minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, você fala do preconceito, mas você é uma pessoa preconceituosa? Fiquei meio assim, me chocou, fiquei muito chocada de entender que eu também estava tendo esse tipo de preconceito. Mas tentei mudar isso em mim. É dolorido, né? Você fazer uma desconstrução. E é diária. Não é uma coisa que, tipo, bom, agora eu li um livro muito bacana e é uma revolução, e a revolução é de um. Andar armado nesses tempos difíceis é inevitável. Perder o pudor, a rua chora e grita a dor. Se ir pra guerra for inevitável, que a sua armadura seja o amor. Uma revolução não você ir lá só gritar e falar o que você quer e o que você precisa. É você ir lá e aprender a ficar quieto na hora que o outro precisa entrar pra falar. E aí, como que eu acho que isso se desenrola? O homem, por exemplo, dentro do feminismo, desse papel, não tenta falar do feminismo. Não fala do que eu quero, não fala dos meus direitos, porque eu sei o que eu quero. Vai falar pro teu amigo que tá chamando a menina que tá julgando a saia, vira pro teu amigo e fala, porra, e aí? É censura, assim, social, de falar assim, pô, não gostei do que você tá falando, né? E eu acho que é isso que talvez possa funcionar. Obrigada. Quando eu estudava, eu fazia ginásio e fui fazer o científico, lá em Priscas Eras, no estado do Rio.
E existia a opção de você ou fazer o curso científico ou fazer o curso clássico. Quando algum homem escolhia fazer o clássico, automaticamente já vinha uma pecha para ele, estava escrito bicha na testa. E o assédio, o bullying, na época a gente não sabia o nome bullying, hoje a gente sabe, né? O bullying era tão violento, era tão agressivo, que era praticado por alunos e os professores, a escola virava as costas, porque isso mesmo, bicha tem essas coisas, tem que aprender a conviver. Nós todos somos responsáveis, como a Maria Angélica falou, da educação dos nossos filhos, nós temos que passar isso para eles, cobrar deles uma atitude um pouquinho mais decente. Eu sou cearense, e quando eu era criança, os meus primos que moravam aqui iam visitar a gente, e eles chegavam lá a gente falava, né? Vem o paulista, venho eu para São Paulo, 12 anos, vou para a escola, falo oxente, maninha, e aí senti na minha pele, né? Todo mundo, olha, como que ela fala errado, como que fala feio, fala puxado, fala isso, fala aquilo. Então comecei a me afastar das pessoas, até que fui já colegial, e tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, e ela insistia. Ela queria ser minha amiga e eu não me afastava e insistia que não queria. Então ela me resgatou. Então é importante ter pessoas ao seu lado também que entenda o que você está passando, que te resgate de uma maneira ou de outra, porque você muitas vezes não consegue sozinho, né? E que ensine para as crianças que estão vindo que é feio, que não pode fazer isso, que é algo que é errado. Eu tenho trabalhos desenvolvidos na APAE e nos 2 CAPs. A falta de respeito com o indivíduo que tem uma necessidade especial, ou que tem um transtorno mental severo, ou que tem uma dependência química, é muito grande. Eles têm dentro de si uma coisa que nós não temos, a falta de preconceito. Hoje, trabalhando com um deles, eu trabalho com eles. Um deles falou assim, estava lá polindo uma panela, ele fez assim: eu fico tão feliz quando uma pessoa me olha com um olhar normal, vocês não têm ideia. Eu fiquei muito triste com isso. Falei, não, eu tenho que levar isso para a roda, gente. Como que a gente tem um olhar anormal para uma pessoa? Que tipo de ser humano nós somos? Né? O que me leva a olhar para uma pessoa que tem um transtorno mental e falar, eu sou normal? Eu sou gago de alma, sabe? As sinapses são conexões graves. A psique numa coreografia de revolta e depressão. Eu sempre travo e me traio. Em horas, palavras, sentimentos, eu sempre sufoco minha autoexpressão. Por sorte, nasci numa família que é bem liberal, bem aberta. Então, desde nova, eu sabia o que eram os gays, eu sabia que eram as lésbicas, mas nunca tinha ouvido sobre a bissexualidade, eu não entendia o que era isso, não sabia se existia. E desde nova eu suspeitava, que eu gostava tanto de homem, eu gostava tanto de mulher. Aí eu pensava, mas isso daí existe, não pode ser que eu seja a única pessoa no mundo que seja assim. Será que eu falo? Será que eu não conto? Eu tinha muita vergonha de contar, inclusive para os meus pais, mesmo sabendo que eles não iriam julgar de uma forma negativa, eu tinha vergonha de falar, porque e se eu começasse a namorar com uma menina e todo mundo começasse a julgar eles por ser maus pais, porque eles me educaram dessa forma, então era culpa deles. Também é isso, né? Depois de ter passado por um preconceito, a gente cresce em cima disso. E é importante a gente crescer em cima disso. A gente melhora como pessoa e a gente, mudando como pessoa, também muda os que estão ao redor nosso. É bom essas rodas porque também ensina a conscientizar as pessoas. Não só serve para a gente desabafar, senão que também conscientizar de, é importante a gente saber com quem que a gente está fazendo as piadas.
Eu sou o tipo da pessoa que, enfim, eu acho que eu sofri todo tipo de preconceito. Quando pequena, meu pai levou um golpe, veio todo mundo do Paraná, quer dizer, todos pequenininhos passamos fome. Íamos na feira, todo mundo pegar resto de comida. 13 anos, eu já nem me sentia mais. Eu entrei numa depressão que eu nem sabia que eu tinha essa depressão. E acabei fazendo, né, uma tentativa de suicídio. E aí, naquela época, o suicídio, ele era visto assim, quem tentava se suicidar ia para uma casa de repouso. Não era uma casa de repouso. Fiquei trancada dentro dessa casa 6 meses. Lá eu tinha que me comportar para não tomar choque. Saí de lá. Aí tive o preconceito porque eu era louca. Com 15 anos, fiquei grávida. Fugi, vivi na rua. Eu tinha que esconder que eu tinha uma filha. Porque se eu falasse que eu tinha filha, eles não me contratavam, eles não me pegavam para trabalhar. Chegou uma hora que ficou tão difícil a situação, prostituição. Eu passei por terapias, né? Por várias psicólogas. Faço terapia até hoje, devido a muitas situações que aconteceu na minha vida, dentro da prostituição, dentro dessa casa, né? De repouso, né? Bom, parabéns pela sua fala e pela coragem. Foi até bom você tocar nesse assunto, na questão da prostituição, que era realmente isso que eu pretendia falar. Em 2011, eu participei de um processo de um espetáculo de teatro que era um cabaré que contava a história do Rio de Janeiro, que eu morava lá, né? E nesse processo eu conheci uma das pesquisadoras que chamava Gabriela Leite, que foi, se eu não me engano, se não foi a primeira, foi uma das primeiras prostitutas a trabalhar no ativismo, né, da prostituição. E eu aprendi muita coisa com ela. Depois dos ensaios, a gente ia tomar uma cerveja num boteco, ali perto do lugar que a gente ensaiava. E ela me contou a história de vida. E com ela eu aprendi que as prostitutas, elas têm que ser enxergadas pela sociedade. Porque a prostituição existe desde que o mundo é mundo. E não existe um mundo sem prostituição. Não existe um mundo sem prostitutas. Ela já faleceu uns anos atrás. Ela tem um projeto de lei que é um projeto de lei do Jean Willis sobre as leis trabalhistas das prostitutas. Eu conheci muitas prostitutas e conheci prostitutas assim, que tinha já 80 anos e não tinha aposentadoria. Ela já tinha 3 filhos, uma das filhas é prostituta e cada delas não tem essa lei trabalhista. Então ela vai ter que se prostituir até morrer para poder ter um salário. Bom, depois disso eu participei um pouco do universo trans, que eu conheci algumas pessoas trans, que a sociedade tende a ver essas pessoas como pessoas anormais, ou alguma religião acha que aquilo não é normal e que a pessoa pode ser mudada e que aquilo é uma doença. E assim, fui convivendo com essas pessoas e fui entendendo o universo, assim, um universo muito diferente do meu, porque assim, eu sou uma pessoa privilegiada pela sociedade, sempre eu tive educação, escola particular, faculdade bancada pela minha mãe, assim, tudo muito fácil para mim. Depois de uns anos morando no Rio de Janeiro, voltei para cá, no início do ano passado, e comecei a frequentar a Rua Amazonas aqui em São Sebastião. Com essa pouca convivência que eu tive na Rua Amazonas, eu vi assim, cadê essas mulheres que estão aqui? Onde elas vivem? Aí as pessoas que eu conhecia, meu amigo falou assim, essas pessoas vivem aqui, elas não saem daqui. Eu falei, mas cadê essas pessoas em São Sebastião? Cadê elas ali na Rua da Praia tomando um sorvete? Por que essas pessoas são obrigadas a viver num quarteirão, numa rua de um quarteirão ali, que o único momento que elas saem dali, elas vão correndo para o mercado e voltam. Essa minha fala é só para tentar um questionamento na cabeça, das nossas cabeças, ver assim, como que a gente pode aceitar essas pessoas aqui em São Sebastião? Essas pessoas na escola, essas pessoas no curso técnico, essas pessoas nos cursos que a prefeitura dá de artes, de música, no curso de teatro. Cadê essas pessoas?
é muito difícil viver o tempo todo colocando o pé no freio, uma vez que você cresce e é inserido num meio em que te coloca a maior parte do seu tempo do dia dentro de um ambiente de julgamento o tempo todo. E essa questão de criminalizar o preconceito também, ela criou uma barreira, mas também ela preocupa em outra questão. Aquela pessoa que sempre achou, desde criança, que ela podia bater no coleguinha que era afeminado, quando ela cresce e descobre que ela pode ir presa porque ela é maior de idade, ela aprendeu que isso é errado, que ela machuca o outro e que talvez machuque até a si mesmo. Talvez não é essa pessoa que num beco escuro vai agredir, talvez matar o outro, porque acha que está impune ali. E talvez essa pessoa possa ser o meu vizinho que sorri a cena para mim todos os dias de manhã. Isso me dá muito medo. Isso me faz pensar o como cada um de nós pode tentar melhorar esse mundo a partir do que a gente consome. Porque quando eu escolho a revista que eu compro na banca de jornal, eu estou escolhendo se é uma revista que está formando pessoas preconceituosas ou não está. E eu estou alimentando o mercado e talvez eu vá falir com aquela que está acabando e deixando a minha sociedade, a nossa sociedade mais doente. Como a gente vai melhorar esse futuro a partir das ferramentas que a gente tem? Eu tenho uma cadela que chama Fara. É uma cadela de uma raça africana que chama Rodésia. Estava andando com a Fara na rua, aí passou uma moça e falou assim, a sua cadela está no cio. Eu falei, não, ela não está no cio. Daí ela falou assim, ela está no cio, sim. Eu falei assim, não está. Você tem que castrar esse cachorro. Eu falei, não vou castrar o meu cachorro. De repente, essa mulher começou a ficar furiosa. Furiosa, ela falou, seu preto filho da puta, você não pode ter um cachorro como esse. Né? Daí eu olhei para ela e falei assim, mas você não me conhece. Como que você pode ser agressiva comigo assim, né? Daí ela olhou para mim assim, ela falou assim, você é preto, pobre e filha da puta. Né? Aí eu fui na delegacia, eu fiz um boletim de ocorrência e eu denunciei ela e eu estou processando ela por isso. E se a caneta acabar, o carvão será a tinta. O mesmo carvão que usaram pra me caracterizar. Doeu por dentro, mas eu fingi não me importar. Eu só fingi, irmão, mas por dentro doeu. Então eu percebi que você é igual eu. E assim, várias vezes eu estava lá no Centro Cultural, um lugar super legal. Convido todos vocês a conhecer. E aí a pessoa fala assim, nossa, o dono está? Né? Aí eu falava assim, não, sim, está. Eu vou chamar, né? Eu dou um passo para trás, volto, oi, tudo bom? Eu sou o Poio. Como a gente vai melhorar esse futuro a partir das ferramentas que a gente tem? De certa forma, hoje, ontem e amanhã, o preconceito ele vai estar entre nós. Porque nós aprendemos a viver nessa sociedade preconceituosa. E acho que a única solução para o preconceito é o amor. Acho que a gente tem que tratar o preconceito com amor. Só o amor mata o preconceito. É isso. Então chegamos ao final do programa. Foi um prazer receber todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Lab Ideias, Discussões Horizontais. Muito obrigado.